بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد caros irmãos, estimadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dando continuidade à explanação do livro de jejum, a nossa lição de hoje, inshallah, iremos falar sobre ahkam al-qada wal-fidya, as regras de pagar o jejum quebrado, né, ou rompido durante o Ramadã, e fidya. O fidya é dar de comer a alguém em compensação pelo jejum que a pessoa não consegue fazer. Para começar, inshallah, vamos falar sobre al-qada. Sabemos que qualquer pessoa que quebrar jejum no mês de Ramadã tem por obrigação pagar os dias que ele quebrou no outro mês. Isto é, a partir do Shawwal para frente. E isto abrange o viajante, o doente, assim como aquela pessoa que quebrar o jejum de propósito. Também está incluído aqui neste hukmu a mulher que está na menstruação, que perdeu o jejum por menstruação ou perdeu o jejum porque teve parto. Neste capítulo, neste tema, meus irmãos e minhas irmãs, temos algumas questões que devemos observar. Primeiro, como deve ser feito o qada, o pagamento, né? Não é obrigatório a pessoa fazer de uma forma seguida. Se a pessoa perdeu dias, 5 dias, 10 dias, poderá fazer o pagamento ou pagar esses dias que quebrou, né, de uma forma seguida ou então uma forma separada, isto é, alternada. Jejua hoje, 2, 3 dias, depois para, não tem nenhum problema, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz fa'iddatun min ayyamin ukhar. Então Allah subhanahu wa ta'ala somente mencionou que deverá pagar o número desses dias que a pessoa quebrou em outros dias, sem especificar. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a opinião dele era que la basa an yufarriqa, aí não há nenhum problema em jejuar de uma forma alternada ou separar. E essa é a opinião de Imam Ahmad rahimahullah, né, que quando foi questionado em relação a como deve ser pago os dias que a pessoa quebrou no Ramadã, disse poderá pagar, se ele quiser, paga de forma seguida ou então de forma separada. Segunda questão, meus irmãos, temos que saber que o jejum, né, o tempo de pagar o jejum, qadá, fazer qadá, pagar os dias que quebrou, estende-se de Shawwal até Sha'ban. Portanto, este tempo todo a pessoa, né, pode pagar o seu jejum. Tem o hadith de Aisha radiyallahu anha, que está no Sahihayn, onde ela disse: "Kana yakunu alayya sawm min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. الشغل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم." Então, Aisha radiyallahu anha disse que às vezes eu tinha jejum para pagar do Ramadã, mas não conseguia pagar senão no Sha'ban. Isto pelo trabalho que ela tinha em servir o Rasul alayhi salatu wassalam. Mas aqui no hadith, meus irmãos e minhas irmãs, há uma questão que devemos ter em conta, que Aisha radiyallahu anha disse que fama astati', que eu não conseguia pagar. Então, havia algo que fazia com que Aisha radiyallahu anha não conseguisse pagar. Então, por isso que os nossos ulama disseram que o melhor é, né, para quem não tem nenhum justificativo, pagar ou apressar-se a pagar os dias que ele quebrou de Ramadã. A terceira questão, meus irmãos, será que é permitido alguém que tenha a pagar o Ramadã fazer jejum facultativo? A opinião mais forte é que é permitido, sim. Por quê? Porque o período que a pessoa pode pagar
o jejum que ele quebrou no Ramadã é vasto. Estende-se de Sha'ban até, aliás, de Shawwal até Sha'ban. E esta é a opinião de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. E ele disse: وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ. Yani, é mais evidente e próximo de quê? Da verdade. E o somo é correto. وَأَنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ وَلَا يَأْثَمُ. E não tem nenhum pecado. Mas voltamos ainda a repisar que melhor é a pessoa pagar a dívida que ele tem do Ramadã, né, os dias que a pessoa quebrou, e depois aí fazer o jejum facultativo. Por exemplo, no mês de Shawwal, temos jejum de Shawwal. É um jejum sunnah, facultativo. É mustahab. A pessoa, se tem 5 dias que quebrou, ou um dia que quebrou no Ramadã, melhor é jejuar aqueles 5 dias de Ramadã, depois fazer o jejum facultativo. Mas se ele não consegue, ou não vai conseguir pagar o jejum de Ramadã, depois fazer o Shawwal ou o facultativo, então é permitido ele fazer o facultativo, né? Neste caso aqui o Shawwal, porque o período é muito limitado, e posteriormente pagar aquilo que ele tem a pagar no Ramadã. A quarta questão, meus irmãos, para aquele que quebrou o jejum no Ramadã e deixou até entrar o outro Ramadã, o que é que ele deve fazer? Bom, deve fazer tauba primeiro. Istighfar, fazer tauba, porque não é uma coisa boa. É uma negligência, né? Porque se caso não tem problema. Mas se for sem justificativo, é um pecado. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. Se Aisha radiyallahu anha, al-Mu'minin, ela demorava a pagar porque ela tinha um justificativo. Se a pessoa tiver, né, jejuns a pagar de um determinado Ramadã e entrar o Ramadã seguinte sem poder pagar, o que é que deve fazer? Primeiro, ele deve cumprir com a obrigação presente, isto é, aquela que está em dia, né, que é o jejum presente. Paga, faz o quê? Jejua aquele mês, depois de acabar vai pagar aqueles dias, porque aquilo é uma dívida, né? Existe a opinião de que também deve dar de comer, mas o mais forte aqui é somente pagar aqueles dias. Fica outra questão, que aquela pessoa que morreu deixou uma dívida de jejum, quer de Ramadã, ou de promessa, ou de kafara. Será que alguém poderá jejuar para ele? A opinião, várias opiniões, né? Tem várias opiniões, mas a opinião mais forte é que alguém deve pagar por ele, porque é uma dívida. O hadith de Aisha radiyallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم disse: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. Aquele que morrer tendo ele jejum a pagar, uma dívida, صام عنه وليه, deve jejuar o seu wali. Aqui o waliyuhu está a referir herdeiro, aí a pessoa mais próxima dele, filho, irmão, aquele que é próximo. Se for uma pessoa estranha, um amigo de longe, é permitido jejuar para o seu amigo, pagar a dívida do seu amigo de jejum, se ele tiver a autorização dos auliá daquela pessoa, dos herdeiros ou dos próximos. Aqui no hadith, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam não determinou que tipo de jejum. Disse só quem tiver uma dívida de jejum. Se for Ramadã, é preciso observar uma condição. Quando é que a pessoa torna-se endividado?
pelo jejum de Ramadã. Se alguém, por exemplo, durante o Ramadã está doente, adoeceu 5 dias, quebrou o jejum e depois ficou bom, alhamdulillah, o jejum está a andar. Logo depois do Eid, ele perde a vida. Isto é, não teve espaço, Allah não lhe deu tempo para ele poder pagar aquela sua dívida. Este tipo de pessoas não precisa ninguém pagar por ele, porque não é uma dívida, ele não teve aquilo. Assim como alguém que ficou doente, jejuou metade do Ramadã, adoeceu, morreu. Não é necessário alguém pagar o jejum dele. Então, quando é que a pessoa paga o jejum de alguém que quebrou no Ramadã? Quando esta pessoa for negligente. Isto é, adoeceu 5 dias, acabou o Ramadã, entrou Shawwal, Dhul-Qaida, Dhul-Hijjah, Muharram, aí adoeceu e morreu. Já teve 4 meses em bom estado. Momento que era necessário ele pagar, não pagou. Então aqui, o seu wali deve pagar esse jejum. Agora, em relação ao jejum de compromisso, aliás, de promessa ou de kafara, aí não tem que... Aí deve-se pagar, aí não há nenhuma... a única opinião é esta, tem que pagar. Né? Tem que pagar aquele dia, conforme a opinião mais forte. Existem outras opiniões. Até a opinião de que não precisa pagar nem este, nem aquele. Nem de promessa, nem jejum de Ramadã. Mas a opinião tendo em conta o hadith de Aisha, né? E ainda outro hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, em que um homem foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, inna ummi matat wa alayha sawm shahr. Afa aqadihi anha. Este homem foi ter com o Rasul alayhi salatu wassalam. E o hadith está no Bukhari e Muslim, o Tirmidhi, o Abu Daud, o Nasai. Disse: Ya Rasulallah, a minha mãe morreu e deixou uma dívida de 1 mês, de jejum de 1 mês. Acaso poderei jejuar por ela? O Rasul alayhi salatu wassalam disse: já viste se a tua mãe tivesse dívida com alguém? لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها. Será que irias pagar por ela? قال نعم. Disse sim. قال فدين الله أحق أن يقضى. Disse então, a dívida de Allah tem mais direito e mais prioritário em ser liquidada. Então, isso para dizer que, conforme a opinião de outros, que aqui está a referir, certamente que está a referir um mês que era de promessa. Então, quer seja promessa, quer do mês de Ramadã, conforme nós explicamos as formas quando se trata de Ramadã, quando é que a pessoa paga, então deve ser paga com o seu wali. Vamos para o fidya. O fidya é a compensação, dando de comer um pobre ou mais, pelo dia que a pessoa não conseguiu jejuar. Aqui não conseguir jejuar, estamos a referir a um determinado tipo de pessoas. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Para aqueles que jejuam, mas com muita dificuldade. Então, que tirem fidya, que deem fidya. E esse fidya, meus irmãos, é a compensação pelos dias que quebrou, dando de comer. E este ayah, conforme a opinião de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que ela foi revogada para um grupo de pessoas, mas permaneceu a lei para outro tipo, que são as pessoas de idade, os idosos, a pessoa que está doente, uma doença prolongada, uma doença que ainda não foi descoberta a sua cura pelo homem, ou uma doença grave, né, como problemas renais ou diabetes, por aí,
que não consegue a pessoa jejuar. E também entra neste grupo a mulher grávida e que está a amamentar. Isso já falamos nas lições anteriores. Então, este tipo de pessoas não consegue jejuar, então, e não espera pagar, coitado, então o que é que vai fazer? Deve dar de comer em compensação daquele dia que ele quebrou. E também temos algumas questões aqui relacionadas a este babo, né, que é babo al-fidya, que a primeira questão, meus irmãos, que alimentar aqui o pobre, o dar de comer o pobre, deve ser feita depois de entrar o mês de Ramadã. Para dizer que é um erro tirar, né, antes de entrar o Ramadã. Antes de entrar o Ramadã, não se tira fidya. Há pessoas que tiram arroz, tiram comida, né? Oferecem às pessoas para o seu doente ou alguém que vive sob a sua responsabilidade, sendo idoso, daqueles que estão neste grupo que é permitido quebrar. Então, este fidya, meus irmãos, deve ser tirado depois de entrar o Ramadã. Quer na primeira dezena, na segunda, não tem problema. E se deixar também para o último dia de Ramadã, ou os últimos dias de Ramadã, também pode ser, conforme consta que Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, quando já estava com idade muito avançada, ele quebrou e deu de comer, deu fidya 30 pessoas no fim do Ramadã. Pode ser no fim, até fora do Ramadã. Depois de acabar o Ramadã, a pessoa pode tirar o fidya, não há nenhum problema. Segunda questão, meus irmãos, o fidya pode ser tirado em comida confeccionada, isto é, a pessoa pode tirar todos os dias para alguém, ou juntar um número, né, de pessoas pobres e dar de comer, confeccionar e dar de comer conforme, quer dizer, uma comida razoável, uma porção razoável, que geralmente a pessoa come com a sua família, e também pode tirar em produtos. É um assunto aberto. E quando forem produtos, por exemplo, no caso de arroz, ou farinha, ou por aí, a porção, a quantidade que a pessoa deve tirar é metade de um sa'a. Né? Se estamos a falar sa'a, são 3 quilos, então vai tirar 1,5 kg. Se é daqueles que pegaram opinião, conforme a diferença de peso, né? De 2,5 kg, 2,40 kg, então vai tirar metade. Para cada pobre, para cada necessitado, tendo em conta ou multiplicando pelos dias que ele quebrou. Se der para um mês todo, também não há nenhum problema. O AIA, meus irmãos, não vem determinado o tipo de comida. Aquilo que é o uso de uma determinada zona também pode servir. Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar, não tem problema. A última questão, meus irmãos, não é permitido tirar o fidya em dinheiro. E esta é a opinião mais forte. Porque o aya, meus irmãos, está claro. Fidyatun ta'amu miskin. Se a pessoa tirar em dinheiro, para a opinião mais forte, que não é válido. O melhor, aliás, o que se deve tirar, né, é em comida. Ou comida confeccionada, ou então comida não confeccionada em produtos alimentares. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayah e compreensão. Inshallah, até a próxima lição. Deixo-vos na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.